Bom dia. Gente, bom dia. Bom dia. Que delícia estar com todos vocês aí. Menos a Alzira, porque a Alzira foi tomar água. Eu quero dizer para quem está chegando, né? Para quem está vindo assistir a nossa webinar, que a gente hoje vai falar a respeito de higiene, né? Higiene de um modo geral e especificamente higiene bucal, né? E quem vai ensinar uma outra coisa para a gente é a doutora Sueli Kitt e o filho dela, Rodrigo Kitt. A Alzira, que acabou de chegar, ela é enfermeira, os dois são cirurgiões dentistas, né? A Alzira é enfermeira e ela vai falar com a gente a respeito do corpo, né? Banho de leito, como cuidar de um paciente. E eu gostaria, antes disso, da gente já começar, eu queria explicar para quem está chegando agora o que a gente está fazendo aqui com vocês. A nossa proposta com o Cuida de Mim é justamente que todas as pessoas que estejam cuidando sozinhas dos seus pacientes, né, os familiares, os amigos que cuidam de amigos, eu já recebi alguns relatos que as pessoas cuidam dos amigos que a família abandonou, cuida da vizinha que a família abandonou. Então, assim, as pessoas que cuidam de alguém sozinhas, elas precisam de algum tipo de apoio, porque isso é uma experiência desgastante, assustadora, e a gente tem que parar a vida. Você que é cuidador familiar, você sabe que você teve que parar os seus sonhos, o seu trabalho, os seus projetos de vida, tudo aquilo que você tinha de certeza, você viu ruim, e aí, de repente, você se vê sozinho e sem ninguém com quem contar. E quem não é da área de saúde, é pior ainda, como eu não sou da área de saúde, então a gente não sabe o que faz, né? E às vezes você faz coisa errada. E às vezes você segue algum conselho do Dr. Google e você faz alguma coisa que acaba de estragar o que já não estava bom, né? Então, a gente faz todos os sábados, às 11 horas, a gente vai trazer profissionais aqui, não só da área de saúde, de diversas áreas. Para quê? Para conversar com você, para que você não esteja sozinha, você que está numa cidade, longe, sozinho, não tem como sair para conversar, não tem dinheiro para pagar um cuidador, não tem como procurar fazer um curso fora, porque quem cuida, dependendo da fase em que o paciente está, são 24 horas por dia, né? Então, a nossa proposta da nossa rede é isso, é a gente ser aquele amigo, é a gente ser aquela família. Então, hoje, a gente vai falar sobre algumas coisas que, para mim, por exemplo, foram muito difíceis, como cuidar da boca, como limpar. Eu nunca tinha tirado uma dentadura, que depois falam que é prótese, mas eu vou usar sempre uma linguagem super simples, tá, gente? Eu nunca tinha tirado a dentadura da minha mãe para lavar, e eu não sabia, aí até um tempo que eu tirei, e aí eu lavei, e aí eu não sabia colocar. E aí você não sabe como você faz, se ela não quer mais colocar, como que você limpa, que tipo de doenças pode ter se você não fizer uma boa higiene. No caso de banho de leito, limpar o paciente, gente, é muito difícil se a gente não tiver uma orientação. Então, é isso que eu queria. Quero agradecer a Sueli e ao Rodrigo, e a Alzira pela disponibilidade e pelo carinho. Então, Sueli, vamos lá? Vamos lá. Bom dia, agradeço o convite. Bom, nós vamos falar sobre a higiene bucal, que ela é fundamental para o cuidado do ser humano. Um paciente acamado, um paciente com Alzheimer, mas também serve para o paciente acamado sem Alzheimer ou o paciente idoso que possa estar assistindo esse vídeo. Nós temos pessoas que têm todos os dentes na boca, nós temos pessoas que têm algumas falhas de dentes, mas não usam prótese, e nós temos as pessoas que têm falha de dente com uma prótese removível, e nós temos aqueles totalmente desdentados com o uso da prótese total. Então, nós temos que pensar como higienizar a boca com dentes, inicialmente. Vamos pensar. Então, o tipo de escovação, quais as doenças que vão provocar se não for higienizada essa boca. Então, o doutor Rodrigo vai explicar sobre a higienização
com dentes, aí eu vou falar com a prótese e depois com a prótese total. Pode falar, doutor Rodrigo. Então, inicialmente, a gente tem que pensar numa boa higiene. O que uma boa higiene vai trazer para o nosso paciente, né? A gente vai evitar um problema periodontal, né? Então, a gente vai evitar perda óssea nesse paciente, a gente vai evitar uma infecção gengival nesse paciente, e também a gente vai evitar cárie, né? Tanto o problema periodontal quanto a cárie pode fazer para um paciente que tem a prótese manter essa prótese por mais tempo na boca, porque se a gente tiver uma perda dental, a gente vai ter uma perda dessa prótese e, consequentemente, uma piora na alimentação também, né? Então, assim, pacientes que geneticamente já têm uma predisposição para ter um problema periodontal, a gente precisa ter muito cuidado com ele, tá? E também pacientes com Alzheimer que têm diabetes, ou pacientes que não têm Alzheimer, mas têm diabetes, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque a diabetes, ela predispõe um problema periodontal por conta de açúcar na salivação, na corrente circulatória. Na corrente circulatória, no geral, porque isso vai trazer um problema grande, para um desequilíbrio grande para o nosso paciente, um problema periodontal maior também. Tá? Como que a gente tem que higienizar esses dentes, né? A gente tem que usar escova, a gente tem que usar fio, pasta com flúor, sem flúor, um limpador de língua, né? Na verdade, a gente tem que usar tudo. Então, a gente precisa usar escova dental, preferencialmente macia ou super macia, tá? Nunca usar uma média ou dura, porque isso vai desgastar seu dente, isso vai dar um problema na sua gengiva. Utilizar fio dental sempre, toda escovação, para a gente evitar qualquer placa que se acumule nesse dente. Utilizar uma pasta com flúor, tá? Para esse idoso vai ser muito importante, porque ele usa próteses com grampo, isso pode predispor uma cárie por uma difícil higienização. E o limpador de língua sempre, também, para a gente tirar aquela saburra que fica na língua e causa mau hálito. O paciente que ele usa uma prótese removível, aonde o grampo fica instalado, geralmente a pessoa acaba, ou o cuidador, ou o paciente mais idoso, ele vai acabar não higienizando bem esse dente onde está o grampo. E o que isso vai provocar? Cárie, que vai provocar dor, né? Então, se o paciente está acamado e dor, nós temos a condição de alguns dentistas que fazem o home care, mas quanto mais nós prevenirmos, é melhor. Então, a higienização é fundamental. A escovação muito bem feita desses dentes onde vão estar os grampos, óbvio, em todos os dentes tem que ser feita a higienização, mas o que a gente observa em consultório, que deixam muito esses dentes onde tem o grampo, com muita placa, vai gerar cárie, vai gerar o problema periodontal, que é um processo, uma infecção na boca, e às vezes a cárie tão profunda que vai gerar um problema endodôntico, que é o canal. E esse processo de infecção, tanto do problema periodontal, em que dizem também que o problema periodontal pode levar ao Alzheimer, né? E essa infecção dentro do processo endodôntico, do canal, que vai distribuir na corrente circulatória um foco de infecção, que para aqueles pacientes que têm algum problema cardíaco, ou uma válvula já debilitada, ou já teve um pequeno infarto, ou tem uma válvula artificial, alguma coisa que essa bactéria, se chegar no coração, ele vai danificar, ele vai inflamar o tecido interno do coração, levando a endocardite. Fora que essa bactéria, ela também pode, na corrente circulatória, chegar no cérebro e dar um AVC. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a higienização e a prevenção, né? Os cuidadores, tanto com Alzheimer, sem Alzheimer, porque a gente sabe que o paciente idoso, a partir de 50 anos, as doenças vão surgindo, né? Agora, vamos falar em prótese total. A prótese total,
é quando o paciente está desdentado. Existem pacientes que passam a não se alimentar e o cuidador não sabe, por que ele não está se alimentando? Porque essa prótese foi mal limpa, às vezes dentro da prótese, por ela estar solta, desestabilizada, entra alimento e fica. Então, muitas vezes, você vai tirar essa prótese total do paciente, está cheio de alimento. O que isso vai gerar? Uma inflamação nesses tecidos moles, pode provocar uma candidíase, né, o sapinho, vulgarmente falando, né, uma estomatite, então tem que ter os cuidados. Outra coisa, geralmente, o paciente com uma prótese total muito velha, assim, que está há muito tempo, não foi feita uma readaptação que dá essa desestabilidade, que vai levar a tudo isso que eu falei, a machucar. Fala sobre os machucados, Rodrigo, que pode causar uma prótese total. Então, a prótese total desadaptada, né, a gente pode ter, por conta do impacto dessa prótese solta na boca, ter uma perda óssea que vai gerar mais desadaptação, a gente pode gerar uma estomatite, a gente pode gerar uma candidíase, né, tem lesões pré-cancerígenas que podem ser causadas, tá? Então, assim, uma prótese antiga, ela já tem um desgaste dental, né, esse acrílico foi desgastado, ela vai ter uma diminuição de dimensão vertical, ou seja, essa altura entre a ponta do nariz e o queixo, e pode gerar acúmulo de saliva na comissura labial, gerando queilite angular. No cantinho, né, da boca. São machucados pré-cancerígenos também, e que a gente precisa tomar muito cuidado. O que o cuidador pode fazer, o ideal é que tenha a condição de ir ao dentista ou vir um dentista no home care, mas vamos pensar que não tem essa condição, está totalmente difícil para isso, sempre está passando uma pomadinha, está cuidando, higienizando. A higiene é fundamental. E como que a gente vai fazer a higiene dessa prótese total, né? Inicialmente, a gente vai colocar essas próteses, assim que a gente retirar, num recipiente com água, sempre cobrir, né, essa prótese com água, e colocar um Corega Tabs, né, que é uma pastilhinha efervescente que ajuda nessa limpeza química dessa prótese, tá? Não se deve usar água sanitária para fazer essa limpeza, porque ela vai corroer esse acrílico e vai tendo mais dificuldade de higienização e acúmulo de bactéria, tá? Com essa própria água do Corega, a gente vai escovar essa prótese, não como escova comum de dente, né? Tem escovas próprias para a prótese. São escovas duras, de maior tamanho, né? De um lado ela tem uma escova que parece muito com uma escova dental, porém grande, e do outro lado uma escovinha que é um tufo, que é para você fazer a limpeza interna dessa prótese, tá? Então, a gente faz essa limpeza com a própria água do Corega Tabs. A gente precisa também, antes de introduzir de novo essa prótese em paciente, fazer a limpeza da gengiva, do rebordo desse paciente. A gente utiliza pasta de dente e pode utilizar a escova normal de dente, né? Então, a gente faz essa limpeza do rebordo com a escova de dente macia ou super macia, usa raspadores de língua, né? Se a gente não fizer essa limpeza, o que pode acontecer? Esse paciente pode ter candidíase, ele pode sempre aspirar essas bactérias, ele pode ter uma pneumonia aspirativa, né? Então, a gente não quer isso no nosso paciente. A gente quer sempre manter a higienização adequada, tá? Se o paciente, a gente observa que ele tem, por exemplo, sempre que ele vai tomar algum líquido, ele engasga, né? Muito provavelmente ele vai ter uma disfagia. Então, é muito problemático a gente ter qualquer infecção bucal, mesmo que esse paciente não tenha dente, ele pode ter infecção, como a candidíase. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esses pacientes precisam utilizar espessante nesses líquidos, tá? Para sempre a gente poder introduzir esses líquidos para eles, no caso vai virar uma papinha, ele toma com colher água, suco, café, e a gente evita um problema de uma pneumonia aspirativa. Esses espessantes, eles são vendidos em farmácias, a própria Nestlé vende,
tem outras marcas, pela internet se compra, mas em farmácia tem. Então, isso vai evitar que o paciente se engasgue, porque o alimento vai ficar mais grossinho, né? Então, assim, a nossa ideia é sempre ver o paciente sorrindo, dar uma qualidade de vida para esse paciente, né? Pacientes acamados, a gente precisa dar um sopro de vida para eles, né? Então, a gente sempre tomar esse cuidado. Esse paciente que está na cama há muito tempo, dá um espelho para ele se ver como que ele está, deixa ele, às vezes, se o corpo já não responde, mas a mente responde, a roupa que ele vai usar, deixa ele escolher o que ele vai fazer. E se o paciente, se for possível, que ele faça, pelo menos, tente fazer a higiene da prótese dele, dê mais alguma coisa para ele fazer, tá? Se não for possível, tudo bem, o cuidador faz, ou um dentista que faz home care faz, mas, no geral, a odontologia, ela tem que andar com todas as outras áreas, né? Sim. Sempre cuidando. Uma coisa importante, quando é um paciente com prótese total, porque o Alzheimer, ele tem vários níveis, né? Então, tem um nível que o paciente ainda está consciente, ele tem vergonha, né, de estar sem o dente. Então, quem estiver cuidando, respeitar, explicar, olha, somos só nós, se tiver mais gente na casa, não expor ele sem o dente para as outras pessoas, respeitar. Vamos ter muito cuidado, muito carinho com os nossos idosos, porque um dia nós também ficaremos e esperamos isso, né? Vamos dar muito amor e carinho. E mais um detalhe importante também, os medicamentos que esse paciente utiliza, né, que a gente chama de polifarmácia, essa quantidade de medicamentos. Eles têm alguns efeitos colaterais que podem causar, né, como confusão mental, ou até uma periodontite, que a gente chama, né, um problema gengival por conta do medicamento. Pode uma xerostomia, né, uma falta de salivação para esse paciente, isso vai predispor a cárie, porque a saliva, ela protege esse dente de uma cárie, e, então, assim, se você está vendo que esse paciente está tendo alguma alteração, vai ver na bula dos medicamentos dele se esse medicamento não pode estar causando esse problema no paciente. Sim. E é isso. É isso aí. Espero ter ajudado, e é isso aí. Que legal. Obrigada. Fica aí que a gente tem pergunta. Obrigada, Celi. Obrigada, Rodrigo. Isso é super importante quando a gente começa a entender o que pode consequências, né, da gente fazer alguma coisa sem saber, ou até da gente não fazer porque não sabe, né? Isso é legal. Coisa legal. Obrigada, queridos. Agora a gente vai ouvir a Alzira, né? A Alzira também, ela trabalha já, ela é enfermeira, né? E ela já tem bastante estrada aí, né? De cuidar de idosos. Então, fala pra gente, Alzira. Obrigada. Claro. Bom dia a todo mundo. Eu fiz mais ou menos um resumo, algumas frases só para chamar a atenção, porque a higiene é uma coisa muito complexa, porque ela envolve o local onde você está, as pessoas que estão por perto, as condições do paciente, né, do nosso idoso. Então, assim, eu fiz um apanhado bem geral, tá? Coloquei algumas frases para a gente chamar atenção para algumas coisas, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que, assim, a higiene do paciente, ela tem que fazer bem para os dois lados. Tem que ser bem. Não pode ser tortura, né, para o idoso e nem tortura para quem está fazendo. Tá? Então, pensando nesse sentido, né, do cuidador, do cuidado com o cuidador, né, eu coloquei essas frasezinhas e eu vou ter que ler, porque para não perder a ordem, tá? Então, assim, primeira coisa, organizar sempre tudo que for utilizar no banho, desde as toalhas, sabonetes, creme, cortador de unha, tudo que for utilizar durante o banho, tá? Seja um banho onde o idoso é autônomo, meio dependente ou totalmente dependente, a regra é a mesma.
separe tudo, tá? Coloque já numa ordem de utilização, tá? Isso facilita horrores, evita cansaço físico, cansaço mental, tá? Então, é assim, isso vale para todos os tipos de higiene. Então, ó, você organiza de maneira que você não precise sair do local do banho e que tenha o mínimo possível de desgaste físico, mental e emocional, né? Respeite a história, tá, do idoso quanto a tabus, horários, quantidade de banho, correnteza, golpe de ar ou outras frases, né, que eles costumam fazer. Respeita isso, sabe por quê? Porque o passado vai prevalecer presente um bom tempo, né? Então, assim, procure se preocupar com isso, que quanto mais você se preocupar com isso, embora para nós seja pareça coisas absurdas, pareçam coisas que não funcionem, pareçam coisas do outro mundo, para ele não é. Fez parte da história dele e está no presente dele. Tá? Esse passado está no presente. Então, evitar o atrito, você evitando o atrito, você consegue desenvolver, né, o que você tem a fazer, desde que nem falo, desde uma escovação até um banho completo, você consegue fazer mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa para provocar. Ouvidos, umbigo e embaixo de dobrinhas fazem parte do corpo, tá? A gente geralmente esquece isso daí, né? São onde acumulam muitas secreções, muita oleosidade, e aí pode vir a estar desenvolvendo feridas ou até micoses, né? Importantes. Não queira cuidar da higiene do seu idoso fazendo comida, fazendo bolo, estendendo roupa, lavando roupa, tá? O horário do banho tem que ser um horário que você esteja só para isso, tá? Porque é bom para você e é bom para o paciente. Você não é 10 pessoas, 3, 5, você é uma. Então tem que separar um horário. Então aí tem aquela história, horário de banho é toda manhã? Não. Toda noite? Não. O horário de banho, da higienização, tirando as situações, né, que ele evacuou, ele precisou de algumas intercorrências que tem que ser na hora, o resto, gente, tem que ser no horário bom para os dois, tá? Ou 3, se você tiver ajuda, né, que é bem difícil, mas enfim, tem que ser um horário que seja só de vocês, né? Então não tem acesso de melhor horário, tá? Horário bom para vocês. Da roupa já falei, separar as roupas, então coloque em banqueta, em poltrona, em algum lugar na ordem de utilização, né? Não esquecer dos cremes, o cortador de unha, o pente, sabonete. Sabonete, gente, a gente tem várias literaturas, mas assim, sabonete líquido e infantil, o neutro, tá? Eu sei que parece, até é caro para algumas situações, mas assim, tem sabonete líquido que vai da cabeça aos pés. Então, você não tem que se preocupar com quantidade de shampoo, quantidade de creme. Então, assim, vai da cabeça aos pés, não irrita o olho, não irrita o nariz. Então, podendo economizar um pouquinho e deixar para o sabonete líquido para esse banho, né, seria super legal, tá? Levar os itens que ele costuma usar, né, que eles gostam lá, do desodorante da marca dele, ou seja lá o que for. Agora, antes da higiene, gente, tem uma coisa que eu acabei de acabar, falei além de enfermeira, eu também sou cuidadora, né? E aí a Miriam falou, se para a gente que é leigo é difícil, para o cuidador, para o enfermeiro, para o profissional de saúde, né? Mas não, gente, o Alzheimer, ele é assim, ele é assustador para todos, tá? É assustador para todo mundo, ninguém está preparado, já te digo. Tanto faz enfermeiro, médico ou qualquer outro profissional da área da saúde. Pega a gente de calça curta mesmo, tá? E eu digo que até você acha que domina, que vai se dar bem. Não, tá? Cada dia uma surpresa e a gente tem que improvisar, tá? Então, assim, prioridade no idoso é alimentação, medicação,
E em terceiro, higienização, tá? Não tendo nenhuma intercorrência na higienização, a ordem é essa: alimentar, medicar e higienizar, tá? É a prioridade que a gente tem. Uma outra coisa importante é lembrar que o corpo fala. Então, se o paciente está com dificuldade de falar, dificuldade de ouvir, né? O corpo fala. Então, durante o banho, seja ele a pessoa tomando banho sozinho, você ajudando, presta atenção nos sinais do corpo, né? Na fisionomia, nas mãos, nas pernas. Eles podem demonstrar dor, aflição, vergonha. Então, assim, muitas coisas você pode perceber no dia a dia. Não é um dia para o outro, não. Tá? Você só vai perceber conforme você vai acompanhando. Tá? Com autônomo é muito mais difícil, né? Porque eles nem querem que você fique perto. Mas aí você vai de artifício. Ah, tem sabonete aí? Ah, deixa eu te ajudar a pegar isso aqui. Então, de vez em quando, dá aquela entrada, né? Dá o que eu chamo de disfarce, né? Dá um Pelé nele, né? Caramba, a senhora chamou? Ah, eu pensei que você tinha chamado. Essas coisas assim que a gente vai aprendendo depois, tá legal? No dia a dia. Mas, poxa, eu preciso entrar lá, tá tomando banho. Qual é o risco de queda? Qual é o risco de não sei o quê? Eu preciso ver como é que tá a pele dela, como é que tá não sei o quê. Então, tem que estar usando essas artimanhas aí, tá? Sempre. A Miriam falou assim, né? A gente faz muita coisa errada. Eu não acho que é errado quando a gente nunca fez, tá? Isso vale tanto para profissional como para cuidador. Não é errado aquilo que você está aprendendo na raça. Aquilo que a situação está ali, tá? E você tem que fazer. E você vai dar o seu melhor. Então, não, Miriam, não faz muita coisa errada, não fez coisa errada, tá? É assim, quando a gente não sabe, a gente fez o melhor, tá? Bom, se puder deixar o paciente sozinho, ótimo, né? Coloca tudo próximo dele e vai só observando. Coisas como, assim, despilo, né? Ajudar a tirar roupa, ajudar a encaminhar. Você aproveita para bater o olho em tudo, da cabeça aos pés. Por quê? Porque pode ter manchas, né, hematomas, eles têm facilidade de uma capilaridade muito frágil, então qualquer batidinha que dá, ele já fica com hematomas, né? Às vezes coça, a unha faz ferida, né? Uma coisa que, quando o paciente vai emagrecendo muito, começa a ficar vermelho em algumas regiões. As regiões que mais ficam vermelhas são as regiões que são ósseos, né, que entram em contato com algum, por exemplo, ombro. O ombro fica em contato com a cama. Então, toda a parte do corpo que fica sob pressão do colchão ou a pressão de uma poltrona tem que ser observada. Então, às vezes a pessoa fala, a minha fica na poltrona, fica tranquilo o dia inteiro. Então, vai olhar como é que está a questão do cóccix dessa pessoa, né, debaixo da panturrilha, como é que está exprimida. Então, assim, não é qualquer posição que ficar, tem que observar qual é a parte do corpo que está mais tempo em contato, porque isso é que vai formar, se a gente não cuidar, começa com vermelhidão. Se não cuidar, é o que viram as úlceras de decúbito. Porque chama úlcera de pressão. Por que pressão? Porque o nosso osso está sendo pressionado, tá? Contra uma parte dura, uma cama, um sofá, por isso é úlcera de pressão, tá? Então, ficar na hora do banho, dessas entradas aí, né? E observar tudo, tá bom? Para depois você já poder passar o óleo protetor, dá para prevenir, gente. Dá para prevenir, não necessariamente tem que abrir. Por isso que eu falo, a nutrição vem sempre em primeiro lugar. Nutrição, e especificamente a proteína, ela evita que se abram, que se rompam feridas, tá? Lógico, a nutrição toda é equilibrada, mas a proteína é bem importante, tá? Nessa coisa. Bom,
Nunca deixe ele sozinho, né? Porque é uma caixinha de surpresa, a gente sabe, né? Minha mãe tem costume, por exemplo, de ficar pegando papel de lixo. Então, eu tiro tudo de lá. Tira tudo que ela possa mexer. Deixa só o suficiente para a utilização deles. Né? Igual criança, gente. Sabe aquela história de marinheiro de primeira viagem? Pois é, somos nós, tá? Tratando do nosso primeiro idoso, né? Que a gente espera não cuidar de mais nenhum, mas enfim, né? É o marinheiro de primeira viagem. Tá bom? A gente nunca imagina qual o próximo passo que ele vai dar, que vai deixar você de cabelo em pé, tá? E para ele é normal. Bom, verificar sempre a temperatura da água, né? Testar para não queimar, não esquece da sensibilidade, né? Da pele do idoso, né? E às vezes ele pode não perceber também, né? Ele mesmo em si não percebe a temperatura da água. Aproveitar o banho para além de visualizar, né, fazer uma análise geral, depois dele fazer bastante massagem no corpo, com óleo, não precisa ser cremes super caros, né, tem os específicos? Tem, tá? Tem o Dersane, tem ai, não posso fazer propaganda, corta aí. Mas assim, não tem, serve o óleo de soja, serve o óleo de canola, tá? Tem que manter hidratado. E na hidratação é onde você vai fazer a massagem pelo corpo em movimentos circulares. Eles reclamam, mas eles gostam, tá? Pelo menos eu já vi em algumas clínicas assim, eles dão aquela virada de cara de que está com pouco se lixando porque você está fazendo, tá? Mas no fundo eles gostam, tá bom? E do banho a mesma coisa. Então, ficar sempre observando pele vermelhada em ombros, na região glútea, né, nas nádegas, calcanhares, tornozelos, joelhos, ombros, né, orelha também, a orelha fica bem em contato, né, por isso que sempre está mudando de posição se o paciente for acamado, né, e mesmo que não esteja acamado, tá, tem deles que têm o hábito de dormir de um lado só, então a gente também tem que estar aí orientando, tá bom? Bom, é isso aí, agora vamos para cá. Em relação ao banho, não faça o mínimo possível por ele, tá? Vamos estimular a autonomia do paciente, mesmo que de forma desordenada. O que a gente pode ficar de olho é que, assim, tem princípios, né, na parte da higiene, sempre do mais limpo para o mais sujo, né, não fazer movimentos de vai e vem, tipo limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja, né? E você imagina você limpando o vidro, né? A gente limpa assim, né? Se você limpar assim, você põe bichinho, tira bichinho, põe bichinho, tira bichinho, né? Então, assim, no banho também vale a mesma coisa, tá? Movimento único, do mais limpo para o mais sujo, tá? Isso a gente tem que estar sempre conversando com eles, não vão fixar. Então, é você que limpa. Olha, agora é essa parte, agora é daqui para cá, né? Então, é assim. O couro cabeludo pode ter lesões também. Aliás, aqui atrás também, gente, viu? Parte daqui é uma parte que também pode ficar avermelhada, tá? Até macerada, se o paciente ficar muito tempo nessa posição, né? De barriga para cima, horizontal. Bom, respeitar a autonomia, então, é fundamental. As roupas devem ser simples, confeccionadas em tecido próprio ao clima, né? Então, assim, né? Confeccionado você mandou fazer. Não. Procurar vesti-lo com aquilo que já tem, ou então, se puder comprar, ótimo, mas de acordo com o clima, tá bom? Para não... O próprio, por exemplo, você pega um dia de calor e coloca, enche ele de roupa, aquele corpo já vai ser propenso a formar úlceras de decúbito, tá? Porque ele está ali se aquecendo, né? Como disse, né, os nossos colegas há pouco, está sempre usando um espelho para mostrar para eles, porque eles não estão atentos, eles estão
né, fora do momento em si. Então, tem que mostrar porquê das coisas. Olha aqui como que está isso aqui vermelho. Olha aqui como que precisa pôr essa roupa. Tá? Olha aqui por que tem que lavar isso. Né? Eles vão acatando. Então, tem que mostrar que se está falando dele para ele. Né? Não é você que quer. Não está sendo feito porque você quer, porque você manda, né? Porque é que nem, ai, quem foi o médico que mandou? É uma frase que eu ouço todo dia. Qual foi o médico que mandou você fazer isso? Né? Bom, o cuidador deve, ao falar com o paciente, colocar-se sempre no campo visual, ou seja, sempre diante dele, orientando e gesticulando, o máximo que puder, sempre de frente. Gente, isso vale para tudo, né? Vai conversar olho no olho, né? Não fica falando e sai andando falando, ele não ouve. A gente tem essa péssima mania, tá? Começa e termina o que você tem para falar olhando para ele. Não está olhando, olha, você está me escutando? Eu estou falando, escuta, tá? Para ele prestar atenção mesmo. Porque falar e deixar ele no vácuo não resolveu nada, tá? Mesmo aqueles que ouvem, para ele não valeu nada. Então, para e fala olho no olho, né? É uma questão de confiança que vai criando, né? Bom, aí é uma coisa que eu falo, colocar roupas ao contrário. Parece estranho, mas o paciente emagrecido, né? Qualquer coisinha marca o corpo dele. Então, aí, colocar o sutiã, se usa o sutiã, colocar o sutiã ao contrário, a camisola, meias, até as meias, por conta das costuras. A costura, quando fica pelo lado de dentro, ela fica pressionando o tecido, né? Então, coloca ao contrário. Assim, se ele tiver autonomia suficiente para achar estranho, né? Mas aí você explica, mostra a costura, olha, tá vendo essa costura grosseira que fizeram, tal, tá mal feito, né? Vamos pôr ao contrário, até eu comprar uma outra melhor, né? E aí você procura realmente outra melhor, porque vai ser o dilema todo dia. Essa meia tá ao contrário, entendeu? Onde já se viu o sutiã todo avesso, né? Então, assim, mas podendo e você conseguindo conciliar isso daí, né? É legal. Tudo que tem costura, cortar a etiqueta, né? Essas coisas assim fazem bastante diferença. Isso é para paciente, gente, para idoso, autônomo ou acamado, tá? Aí eu acho assim, evitar, como a Miriam já falou no começo, evitar o uso de chinelos, tapetes, né? Essas coisas que Miriam já falou no princípio. Banho no leito, somente em último caso. Banho no leito, somente em último caso. Faça o possível para colocá-lo numa cadeira, mesmo que não seja de banho. Colocá-lo numa cadeira comum, amarrar com lençol, né? Fazer o impossível, mas não existe coisa melhor do que o banho debaixo do chuveiro, gente. Não existe. Então, faça de tudo para o banho ser de aspersão, tá? E o banho no leito, ele tem uma sequência, que usa panos, toalhas, bacias, é muito mais complexo para o cuidador e para o paciente. Diga-se de passagem, é um banho que eu não gostaria de tomar. Eu já deixei escrito para o pessoal. Se eu tiver acamado um dia, pode levar minha cama debaixo do chuveiro e trazer. Não tem problema, porque ninguém merece, tá? E a gente pode estar falando numa outra oportunidade a sequência, né, do banho no leito, para que poupar mais o cuidador, né, em termos de mecânica corporal, e poupar também o paciente, tá? Mas assim, banho no leito em último recurso. Aproveite tudo que você puder para levá-lo para o chuveiro. Eu acho que é isso, Miriam, até falei demais, né? Tá ótimo. Que legal, gente. Algumas coisas assim são muito importantes, são muito sérias, né? Para a gente que cuidou, né? Eu cuidei, você que está cuidando. Uma delas, que a Alzira falou agora, é
é sempre um susto, né? É sempre um susto. De repente, você tem... O meu pai era um homem muito orgulhoso, né? Meu pai era um homem inteligente, ele era um empresário, né? Ele tinha uma indústria, e ele fazia máquinas de levantamento de carga, né? Ele que calculava. Essas máquinas eram utilizadas pelo IPT para fazer... Bom, enfim, era um homem inteligente, era um homem orgulhoso, né? E os homens dessa época, né, aqueles que foram provedores, eles eram muito envergonhados. E, de repente, uma vez, eu sempre tive uma admiração muito grande, embora eu tenha brigado com ele a vida inteira, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Eu tinha muito orgulho, tenho muito orgulho de ser filha dele. E uma vez eu cheguei no hospital, né? Uma das dezenas de vezes que ele teve que ir para o hospital, assim como a minha mãe, e aí, isso é uma coisa que eu quero perguntar, né, para a Sueli, mas um dia eu chego no hospital, ele estava na cama, deitado, de fralda. E, assim, é como se um monte de coisa quebrasse, e a gente não está preparado para isso. Quem é profissional, Alzira, como eu falei, é mais fácil porque, por mais que você goste do paciente, por mais que você ame e trate com carinho, vocês não têm uma história, vocês não criaram uma história onde aquela pessoa é o responsável por te apresentar o mundo, né? Meus pais me apresentaram o mundo, né? Eles que me falaram, isso aqui é bom, isso aqui não é, toma cuidado aqui, não vai para aquele lado é melhor, e de repente eles são a referência da gente. Então, quando eu falo dos meus pais e a dificuldade, mas eu tenho certeza que essa dificuldade também é muito grande quando você vê o seu marido, a sua esposa, né, tomando suco na mamadeira. Ou quando você vê aquele marido, aquele homem que você sempre admirou, que foi sempre o chefe da casa, né, o dono, né, aquele para quem você corria, que era o teu porto seguro, de repente ele está sentado num sofá, olhando para a parede sem falar nada e não sabe nem quem você é. Então, assim, essa viagem por esse momento que o Alzheimer proporciona para a gente, é alguma coisa que desestabiliza, que te rompe. Você nunca mais vai ser a mesma, tá? Nunca mais vai ser a mesma. E por isso você precisa de ajuda. Se a gente não tiver alguém para ajudar a gente, porque o paciente vai morrer, claro que vai, eu também vou, você também vai, todo mundo vai morrer. A questão aqui não é a morte, a questão é o que fazer para que a vida não seja um inferno. É o que fazer para que depois que esse paciente for embora, eu tenha estrutura para recomeçar. E aí, durante o cuidar, né, existem uma série de coisas que a gente vai aprendendo. Eu aprendi depois, né? Mas uma dessas coisas foi assim, o meu pai teve problema de cárie, ele tinha cárie no dente embaixo, né? Só que ele não queria ir no dentista, só que não tinha santo que fizesse. O meu pai não deixava eu escovar o dente dele, e ele não queria escovar. Então, a minha mãe, meu pai estava com a minha mãe, né? Ele teve Alzheimer primeiro, 10 anos antes, 10 não, acho que 7 anos antes, sei lá. Mas, enfim, ele não deixava ninguém cuidar. E aí, o que a gente fazia? A gente falava para ele bochechar. Eu não sei. Então, assim, duas coisas que eu queria perguntar para a Sueli agora, e depois que a Sueli e o Rodrigo fizerem, eu tenho também, algumas questões para a Alzira. E se você estiver assistindo a gente, se quiser mandar pergunta, manda pergunta, que a Paola, a nossa menina de ouro, né, ela manda para a gente. Sueli, quando o paciente, Rodrigo, né, também, quando o paciente não deixa a gente escovar o dente, quando o paciente não aceita que vá ao dentista, você tem um paciente que está delirando, você tem um paciente que não sabe nem quem é e nem o que está fazendo no mundo. Como é que a gente consegue levar essa pessoa para o dentista sem fazer ele ficar de boca aberta? E deixar mexer nele? E outra coisa, o Rodrigo falou, isso dá essas infecções que vocês falaram, eu não sei dessas infecções, mas eu sempre, meu pai teve infecção, minha mãe tiveram infecção urinária e pneumonia. Eu não sei se essas bactérias ou vírus
eu não sei, tá, gente, se é vírus ou se é bactéria. Isso que a falta de higiene faz, se isso pode causar delírio, por exemplo, porque eu sei que a infecção urinária, a minha mãe delirava e eu achava que era do Alzheimer, mas era infecção. O meu pai, quando teve infecção, ele ficou enlouquecido. Então, assim, a falta de higiene, ela pode ocasionar uma infecção que vá levar o paciente a delirar? E como fazer? Como levar? Tem que dar uma anestesia, amarrar? Não sei. Como faz para aqueles que não deixam fazer nada? Fala, Paula. Tem mais uma pergunta aqui sobre... aliás, tem duas, que eu vou ler aqui, que é também para a doutora Sueli e para o doutor Rodrigo, tá? Doutor Rodrigo e doutora Sueli, foi preciso extrair o terceiro molar, aí vocês já podem responder todas de uma vez. Foi preciso extrair o terceiro molar dos dois lados da arcada superior de uma pessoa com Alzheimer. Feita a prótese móvel, essa durou um tempo e foi inadvertidamente descartada no lixo. Constatado o descarte pelos cuidadores, foi providenciada nova prótese que também teve o mesmo destino. Optou-se, então, por suprimir essa prótese. Como a pessoa ainda se alimenta com independência, existe outra solução para não prejudicar a mastigação e deglutição, já que o implante também não se justifica em face à idade avançada, 90 anos? Essa pergunta é do Eduardo Caetano. Aí, Márcia Silva está perguntando, e quando o paciente não abre a boca para fazer a higienização bucal? Que eu acho que é a mesma da Miriam, né? Isso, doutora, se vocês puderem responder essa. Então, vou começar pela pergunta que foi feita online, a final. O ideal é que esse paciente tenha a prótese, tá? A gente não vai conseguir ter uma boa alimentação, a gente não vai conseguir uma nutrição boa desse paciente sem ele ter uma mastigação, tá? Porque, como a gente fala, a digestão começa na boca. Se a gente não tiver essa mastigação, se a gente não tiver essa salivação, a gente não vai ter uma boa nutrição desse paciente. O que eu acredito que tenha acontecido, né? Sempre que essa prótese foi removida da boca, ela foi enrolada, por exemplo, num guardanapo, né? Isso acontece muito, por exemplo, com aparelho móvel em criança. Sempre que você tira para comer, você enrola no guardanapo. Nunca a gente deve fazer isso, né? Porque é inevitável que isso vá para o lixo. Então, sempre que for retirar a prótese, é colocar no recipiente com água. Essa prótese não vai para o lixo dessa forma, tá? Então, o ideal é que esse paciente, novamente, faça uma prótese, tá? Para a gente ter boa nutrição e uma boa alimentação. Bom, agora, para falar sobre a pergunta que a Miriam falou, que teu pai, por exemplo, não deixava escovar. Existem vários fatores. Primeiro, se o fato dele não deixar escovar e ter cárie, se você vier com a pasta, a escova, assim, molhada, mais gelado, o gelado vai provocar dor. Então, a gente tem que ir. E também, se já não escova e tem inflamação, a gengiva está dolorida, entra num círculo vicioso. O que tem que fazer? Tem que higienizar. Eu não gosto de estar falando em nomes comerciais, a gente já acabou falando do Corega Tabs, mas é referência, como numa prótese total, colocar o pozinho da Corega ou do Fixodente, o creminho, é importante para ajudar aquela prótese a se firmar. Mas já para quando o paciente está com cárie, inflamação, existe um bochecho que é provado, assim, na USP foi feito um trabalho, é um bochecho da Elmex, que é a Colgate que está comercializando, tem em várias farmácias, o da embalagem verde e branca. Esse produto, o paciente vai bochechar, ele tem um flúor efetivo, né, um bochecho maravilhoso, e ele tem na sua composição a arginina. A arginina, ela vai vedar
a dentina, ela tem microscopicamente uns buraquinhos. Imagina o chuveiro, aqueles buraquinhos. E quando esses buraquinhos estão abertos, qualquer estímulo gelado, o ácido, doce, né, o quente. doce, vai provocar dor. Então, se usar esse bochecho por 1 minuto antes da escovação, ele vai fazendo com que essa arginina ela vai se depositando nesses buraquinhos que existem na dentina, vai vedando, e esse estímulo doloroso não vai ser levado ao cérebro. E o flúor vai ajudando a cuidar da desmineralização que vai ocorrendo se não houver a limpeza. Porque na boca, quando a gente... Imagina que você escovou bem o dente, está tudo limpinho. A partir do momento que a pessoa fecha a boca, a proteína que tem na saliva, a mucina, ela vai cobrir o dente. Sobre essa proteína vai vir resto de células, resto de alimento e a bactéria. A bactéria que está dentro da boca, que é a cariogênica, quando tem dente, que é o Streptococcus mutans, ele vai produzir um ácido através do açúcar. O açúcar propriamente dito, ou o açúcar da fruta, a frutose, ou do leite, a lactose, ou o amido, todo amido vai virar açúcar na boca. Então, vai ficar aquele constante ataque ácido nesses dentes. E vai gerar cárie, né? O idoso, ele tem retração da gengiva, já tem algumas cavidades que forma com o tempo vai formando um desgaste, e ali é uma conchinha para acumular a placa bacteriana. Então, é importante a higienização. Então, aquele paciente que não está deixando higienizar, muitas vezes é porque ele está sentindo dor. Então, vai inicialmente com algodão, com esse bochecho, vai limpando o algodão, gaze, acho que é melhor, porque o algodão solta aquele fiapinho, né, para manter higienizado. E se realmente não tiver como assim, fazer essa higienização, né, acredito que o ideal seria não uma sedação total desse paciente, mas talvez uma sedação consciente, às vezes até em nível hospitalar, mas não pode deixar acumular bactéria nessa boca, tá? Eu acho que a desvantagem de você deixar essa boca sem higiene é muito pior do que você gerar uma sedação consciente nesse paciente, né? Às vezes com óxido nitroso, às vezes com dormonide, né? Até aquela sedação de endoscopia, mas a gente precisa deixar essa boca sempre limpa. Tá? Em relação à infecção, né, alguma demência, alguma alteração neurológica, isso acontece, né, porque toda infecção libera citotoxina, isso vai para o cérebro, isso ataca neurônios, então é provado por A mais B que bactérias da doença periodontal atacam os neurônios, né, e geram, sim, um princípio de Alzheimer, tá? É provado isso, né? Foi feito estudos em laboratório, então é muito importante a gente evitar qualquer tipo de inflamação, né? E a periodontal, hoje, principalmente, que foi provado que pode ter que pode provocar mesmo o princípio do Alzheimer. Sim. Isso aí. Bárbara. Obrigada. Às vezes a gente acha que os delírios, né, eles são naturais no Alzheimer, outras vezes são por causa do medicamento, e aí quando a gente descobre que, eu soube que meu pai começou a delirar, uma das vezes era porque o diabetes estava alto. Então é bom que a gente saiba que não é só uma fase, é uma fase do Alzheimer e vai passar, não, é interessante que se converse com o médico, sempre conversa com o médico, né? E explica para ele que o delírio aumentou, a agressividade aumentou, pode ser que não seja só por causa do Alzheimer, entendeu? Pode ser que tenham outras coisas aí no meio disso.
A questão do banho, né, Elzira, é muito complicado, né? Porque, assim, quando você... Eu nunca dei banho no meu pai, né? Graças a Deus. Por quê? Porque isso é um tabu imenso, imenso. Quando eu era criança, a minha mãe colocava todas as roupas no varal, mas eu nunca tinha visto a cueca do meu pai, e nem a calcinha da minha mãe, e nem o sutiã da minha mãe. E eu olhava e falava, gente, acho que eles não usam. E sabe por que eu não via? Porque ela pendurava escondido no banheiro. Porque aquilo não era uma coisa para as crianças verem, né? Então, você imagina, para quem não viu a calcinha, ver de fralda foi um impacto muito grande, né? E aí, depois, quando a minha mãe veio para morar comigo, porque aí ela já estava diagnosticada, e ela já estava, não podia mais ficar lá, e nenhuma cuidadora parava. Isso é uma outra coisa. A gente, aqueles que são cuidadores profissionais, eu acho assim, é lógico que eu não vou ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas, gente, eles não são eles que estão falando, tá? Que a minha mãe falava assim, eu acho que a Maria está querendo me roubar. A Maria me roubou 50 reais, era sempre 50 reais. A Maria me roubou 50 reais. Mas a Maria conhecia a minha mãe, né? A Maria já tinha cuidado do meu pai. Mas aí a minha mãe, um dia a Maria me liga e fala assim, Miriam, eu vou embora. Eu falei, mas o que aconteceu, Maria? A Maria ficou anos com eles. Ela falou, eu sentei à mesa para almoçar e eu estava de boné. E a minha mãe tinha horror a isso. Minha mãe era muito chata na mesa, né? E a tua mãe falou assim, não se senta à mesa de boné. Isso é um absurdo. E brigou com ela. E a Maria já tinha aguentado tanta coisa, mas eu acho que naquela época ela já devia estar na cama e aquilo foi a gota d'água. Então, é assim, quando você é cuidador familiar, isso é só uma dica. Quando eles falam, eu não gosto de você, eu quero sair dessa casa, eu não gosto dessa casa, você me roubou, né? Olha, gente, a minha mãe falava, quando via gente aqui, gente, a Miriam não está me dando comida e ela me bate. Gente, eu nunca bati na minha mãe, tá? Mas assim, e aí algumas pessoas ficam magoadas, elas falam, puxa vida, eu trato tão bem, né? Gente, enfia uma coisa na cabeça, não são os seus pais que estão falando, não é o seu marido, não é a sua esposa, é uma pessoa que o Alzheimer construiu, é um personagem do Alzheimer, e esse personagem às vezes é extremamente cruel, tá? Extremamente cruel. Só que o que vocês viveram e o amor que existe entre vocês, ele está intacto. Ele está lá, ele está lá. Embora vocês não falem de amor, o cuidar é amor. E o aceitar ser cuidado e, às vezes, confiar em você no meio de um delírio, isso também é amor, tá, gente? E quando a minha mãe veio para cá, voltando para o banho, eu tinha que dar banho nela, e eu pegava, estava na cadeira de rodas já, né? E eu punha embaixo do chuveiro isso também é outra coisa, tem cadeira de roda, cadeira própria para banho, né? E às vezes você não precisa comprar, tem instituições e as paróquias, às vezes elas emprestam. A igreja da paróquia onde a minha mãe era, ela emprestou essa cadeira. E aí era assim, a minha mãe não deixava, a minha mãe entrava na cadeira, eu punha ela embaixo do chuveiro, temperava a água, e ela falava assim, ela entrava de calcinha e sutiã. Aí eu passava o sabonete, ela se passava, né? E aí ela falava assim, agora pode sair. Aí eu saía do banheiro, aí ela falava, pronto, pode entrar. Aí eu entrava, ela estava sem o sutiã, mas aí eu tinha que entrar com a toalha aberta, e eu fazia uma cabaninha, e assim, é loucura, isso não é loucura, é respeitar, entendeu? E aí o que eu queria te perguntar, Alzira, é o seguinte, uma coisa que a gente vê no grupo, que sempre batem nessa tecla, a minha mãe ou o meu pai tem, você fala de úlcera de pressão, eles falam escara, ele está com uma escara, e uma senhora uma vez postou no grupo, você deve ter visto, uma idosa com um negócio preto, e aí alguém falou, passa um óleo de girassol, passa não sei o quê, assim, existe um limite entre o que eu posso fazer na minha casa e o que eu tenho que chamar uma ambulância rapidinho, porque senão o bicho pode pegar. Isso vale para escara, isso vale para algum... Eu estava fazendo uma coisa, aí eu cortei. A minha mãe, eu não cortei, tá? Estou dando um exemplo. Aí ela se machucou, aí ela caiu.
quando eu sei que eu tenho que chamar uma ambulância, quando eu sei que aquilo, eu não vou poder mexer naquilo. Paola. Tem mais algumas perguntas. Teve uma pessoa que alguém perguntou, né? O que acontece quando o paciente não abre a boca para fazer a higienização bucal? Em relação à língua, nesse caso, seria melhor o limpador de línguas. E aí, alguém respondeu aqui, a Maria do Carmo. Ela respondeu: muitas vezes a minha sogra não abre a boca porque não está entendendo o comando. Tiro o foco e peço novamente. Aqui em casa tem resolvido. Escovo os dentes dela após todas as refeições. Não é fácil. Aí, tem outras perguntas aqui que eu acho que a Alzira ou você mesma, Miriam, pode responder. Primeiro, eu acho que para a Alzira. O que fazer quando o paciente não quer tomar banho, que eu acho que é o mesmo de quando não quer abrir a boca, não sei. E quantas vezes ao dia as fraldas devem ser trocadas? E aí tem mais uma pergunta aqui, do Sérgio Ferrari. Até onde podemos forçar uma coisa que o idoso com ou sem Alzheimer não quer fazer? Acho que a Alzira pode responder a fralda e as outras, aí, e a Sueli depois fala do se não abre a boca, como é que a gente faz? E aí eu falo, a gente pode respeitar o idoso. Tá. Então, primeiramente eu queria estar lembrando, Miriam, que quando eu falei assim que é difícil para nós profissionais, é que eu também cuido da minha mãe com Alzheimer, né? Vai para 11 anos, né? Então não foi no sentido de querer diferenciar, que realmente, para mim, como enfermeira, 54 anos formada, cada dia é uma surpresa, né? Em relação a o que fazer quando ele não quer tomar banho, existem hoje, tá? E já está até o preço ficando acessível, por exemplo, shampoo seco, né? Existem toalhas para banho, aquelas toalhas que antes usavam para higiene, né, íntima do bebê, hoje já tem para higienizar o adulto. Não pensa que eu dou banho todo dia na minha mãe. Eu, como enfermeira, não tenho vergonha de falar, tá? Porque entre dar comida a ela, tomar medicação, convencer ela a sair da cama e dar um banho, eu prefiro fazer os outros, tá? E isso é uma coisa pessoal minha, eu não estou dizendo que as pessoas devam fazer, né? Que são situações e situações. Então, assim, minha mãe não lava o cabelo, ela não lava o cabelo. Cabelo para ela é coisa de uma vez por semana, no máximo duas. Duas se eu enrolar ela. E assim, então eu lavo de sábado, dou aquela caprichada no cabelo, ela tem um cabelo liso, curto, né? Então não tenho tantas dificuldades para fazer isso. Mas assim, também tem a ver com o tipo de cabelo das outras pessoas, qual a necessidade, a demanda do banho, gente, é assim, a quantidade, a sujidade, em que situação em que se encontra a pessoa. Ela está com um momento que ela está com diarreia, né? Está com um momento que está com diabético, o diabético tem sudorese intensa, tá? O ambiente é ventilado, não é? Então tem tudo a ver com tudo. Uma coisa que eu posso dizer, que eu tive que ouvir de uma amiga médica, porque eu também tinha esses dilemas assim violentos. Nossa, cara, como que uma enfermeira não vai dar banho nela todo dia? Tá? Ela pegou e falou assim: Alzira, tem que fazer, vai e faz. Né? Vai e faz. É meio assim cruel de estar dizendo, mas vai e faz. Lógico que você não vai pegar a força, mas você vai ter que dar um jeito de ou meio banho, ou usando o que você tem de não lava o cabelo hoje, alguma coisa você tem que convencer ela. Então tá, hoje a gente vai lavar só os pés. Levou até o banheiro, aí sobe o chuveirinho, lava a parte de baixo, entendeu? Olha aqui, tô vendo uma sujeira, vamos dar uma caprichada aqui, né? Que é assim, às vezes a pessoa não quer água nas costas, né? Então tá bom, vamos lavar as costas. Então, assim, havendo possibilidade, tá? Tudo depende de como está a higiene desse paciente. Havendo possibilidade, tá? O banho é assim, se tiver que fazer, vai e faz, né?
Não tem jeito, gente. É questão até de, né, evitar doenças maiores. Agora, dá para você fazer um espaçamento, dá para você fazer uma gambiarra, dá para você improvisar nesse banho? Dá sim, gente. E isso não vai matar o paciente, tá? Não vai matar o idoso, tá bom? Aliás, eu andei lendo uns livros aí onde o cara não toma banho há não sei quantos anos, né? Criou uma proteção na pele, não sei o quê. Mas assim, a gente sabe que aí com o idoso, com as comorbidades, né? Diabetes, hipertensão, problema cardíaco, né? A gente não pode vacilar. Tem coisas na higiene que são básicas, né? Como, por exemplo, a boca, como, por exemplo, a região genital, as mãos, que eles colocam as mãos em tudo, a higiene da mão constante, não está lavando, vai por álcool, entendeu? Esses lencinhos mesmo, nossa, eu uso bastante dos lencinhos, né? Então, assim, eu acho que essa é a resposta em relação ao trauma. Troca de fralda, gente, assim, trocou, urinou, tem que trocar a fralda, porque senão a fralda vai criar aquele calor, a urina vai ficar criando aquele calor, vai criar aquele peso na região, né? E é propenso a infecção urinária, propenso a micose, propenso a, que nem a de candidíase, né? Como falou, esqueci o nome, como falou o rapaz, eu estou comendo, acho que eu estou com Alzheimer, enfim. Então, a troca de fralda sempre que tiver urinada. E trocou, higieniza, gente, não é só trocar e deixar, não, porque a urina ficou esparramada, tá? Nem que seja a higienização com o lencinho, tá? Se foi evacuado e puder, e tiver como lavar, coloca na cadeira, vai lá e lava, tá bom? Assim, sempre que precisar. E, gente, não coloca 2, 3 fraldas para querer ganhar tempo, gente. Isso é um crime com o paciente, tá? Isso aí é criar ali um meio de cultura, de bactéria ali, tá? Violento. Os pacientes idosos, eles têm muita infecção urinária decorrente de um quadro todo, mas, assim, essa questão que a gente vê muito. Eu coloco 2 fraldas, 3 fraldas para passar a noite. Aí eu uso aquela frase que a Miriam colocou, eu já tinha colocado essa frase no começo, gente, cuidar do paciente com idoso já é uma coisa, com Alzheimer é uma grande prova de amor, tá? Amor, paciência, paciência, paciência e paciência. E não pensa que paciência você vai ter no primeiro dia, não, tá? Você vai desenvolvendo com o tempo, a hora que você vê que, tá? Que não é meio você que está dominando. Tá? É a situação que vai dizer o que você faz. Bom, em relação a emergências, quando a gente vê úlcera de pressão escurecida, não dá para fazer nada porque ela é um tecido morto. Esse tecido ele tem que ser desbridado. Tá? Hoje, nos postos de saúde, quem faz curativos e quem faz prescrição de curativos são as enfermeiras. Então, se tem um programa Saúde da Família, se pertence ao programa de atenção ao idoso, ou se não tem nenhum desses programas, mas tem um posto de saúde mais perto, procurar a enfermeira, tá? Pedir para fazer a avaliação do curativo, e tem curativos prontos que fazem esse desbridamento. Antigamente a gente fazia na lâmina do bisturi, mandava, porque assim, fazer curativo por cima desse tecido necrosado não está valendo de nada. Por baixo está sendo consumido todo o tecido, chega a alcançar a parte óssea, tá? E aí corre o risco de ter infecção óssea, né, e outras coisas. Então, assim, nesse tecido morto você não pode fazer nada, exceto pedir para ser feito esse desbridamento através de placas, tá, próprias para isso, tá bom? Isso é o que tem que ser feito, não dá para você fazer em casa, tá? Eles podem até depois tá orientando como você fazer em casa, mas não dá. Fazer curativo em cima de tecido morto não está resolvendo nada, tá? Em relação a correr, chamar SAMU, correr, chamar socorro... Alzira, Desculpa. Só tem uma pergunta que é em relação a isso que você está falando agora, por isso que eu vou fazer agora, você já responde junto. Está escrito, a Andréa Salles perguntou, em relação às úlceras de pressão, os cuidados necessários com os calcanhares quando o paciente fica grande parte do tempo na cama. Então,
fazer o que a gente chama de coxins, que na verdade são apoios que a gente coloca, tá, em todas as partes, não só lá no tornozelo, qualquer parte do corpo que entre em contato, fica muito tempo, mais de 2 horas sob pressão com algo duro, a gente tem que almofadar. Pode ser fraldas enroladas, podem ser pedaço de espuma protegido, almofadas pequenas, qualquer coisa que amorteça, né, ou que abra um espaço entre o corpo e a parte dura. Então, nos tornozelos, pode estar colocando, sim, essas almofadinhas. Se estiver deitado, às vezes uma almofada já dá conta dos dois. Se estiver sentado, um em cada tornozelo. Tá? Toda a parte do corpo que entra em contato com algum tecido por mais de 2 horas, alguma parte dura, mesmo sentando numa poltrona confortável, está causando pressão naquele local, tem que ter alguma coisa entre a sua pele, entre a pele do idoso e o local, tá? Acho que é isso, não sei. Será que deu para entender, Paula? Eu acho que a Sueli e o Rodrigo, né? Como é que a gente faz? Deu para entender. Oi? Fala, Paula. Nós estamos... Bom, está acabando o nosso tempo. Nós temos um pouquinho mais de 15 minutos. E aí, se vocês... Só um minutinho. Se vocês puderem falar, fazer suas considerações finais, os últimos 5 minutinhos cada um aqui agora, porque a gente já está terminando. E queria falar que muito bom, fiquei um pouco chocada de saber aqui que, né, a gente está querendo cuidar das demências e aí a gente, se não escovar, se fica com bactéria na boca, causa mais demência e aí o paciente não quer escovar o dente, e aí demência, enfim. E muito bom, Miriam, o seu relato também, porque a minha avó também inventa histórias de que as pessoas roubaram ela, inventa histórias de que as pessoas brigaram com ela, gritaram com ela, enfim. Então, a importância de ter um grupo de apoio, né? Que a gente acha que é só com a gente, que a gente acha... E aí, quando você vê outras pessoas falando, então é normal, então assim... Então, muito obrigada. Eu vou deixar para vocês fazerem, tá, as suas considerações finais de 15 minutos, aí depois eu volto aqui para a gente encerrar, tá bom? Se você puder falar, só falar rapidamente como é que faz para o paciente abrir a boca e as considerações finais de vocês, por favor. Como nós dissemos que é fundamental a higienização, você tem que, de uma forma carinhosa, apoia o teu polegar pelo lado da boca, forçar, conversar e que tem que abrir. Porque se a gente se acomodar, ele não quer, você não vai higienizar. E o quadro, se ele é diabético, o diabetes vai piorar, o processo de infecção vai piorar, os delírios vão piorar. A higienização bucal é fundamental. Então, tem que forçar, que nem uma criança, a mesma coisa. Né? Então, se você deixar, a criança não vai higienizar. Posicione o paciente com 2 travesseiros, deixa ele levemente deitado, mais inclinado, traga 2 vasilhas, uma com água e outra para ele cuspir, vai procurando higienizar, vai conversando com carinho, vai fazendo carinho no rosto, precisa, explica, mesmo que ele não entenda muito, ele vai acabar te obedecendo e vai higienizando. Temos que higienizar, gente, por favor. Você precisa se fazer presente nesse momento, né? Você tem que mostrar que você está ali para isso e que você precisa fazer. Lógico que não é um forçar invadindo o espaço desse paciente, né? É um forçar com carinho, com dedicação, né? Para você não deixar que esse paciente piore a situação dele. Sim. É isso, a importância. A importância, lógico, dos cuidados, você tem que dar qualidade de vida para esse paciente, né? Ele já está
tão debilitado, se for paciente que está acamado, ou pacientes que já têm um problema neurológico um pouco mais avançado, ele já não tem uma qualidade de vida tão boa, né? Vamos dar mais qualidade de vida para ele, vamos melhorar o dia a dia desse paciente. Eu acho que essa é a parte mais importante que a gente tem que aprender aqui hoje, é dar qualidade de vida para o nosso paciente. E a partir do momento que você começa a higienizar, toda a sensibilidade que tem na boca, a inflamação, o sangramento na hora de escovar, tudo dolorido, vai sumindo, vai melhorando. Então, o paciente ele vai vendo que aquilo é melhor e ele vai ajudar cada vez mais. Porque na hora que está tudo dolorido, tudo inflamado, ele vai reagir contra realmente. Mas vocês vão ver que as coisas vão melhorar. Isso é conosco também, né? Eu escovo meu dente, sangra, então você para de escovar. É quando eu passo fio, sangra. É para passar fio, é para escovar, é para cuidar. Você vai ver que a inflamação vai sumir, o sangramento vai sumir, a dor vai sumir e tudo vai melhorar. Prevenção é tudo, gente. Isso aí. Tá? Espero termos ajudado. Muito obrigada de coração, ajudaram muito. E a gente vai deixar esse vídeo, se vocês puderem fazer outro, para a gente deixar na rede, ensinando os nossos amigos. Obrigadão. Obrigado você. Vamos lá. Eu posso só fazer um adendo em relação ao odonto. Tem muitos postos de saúde com o programa Saúde da Família, onde dentro da equipe multidisciplinar tem o dentista, tá? E eles vão fazer a higienização e orientação junto com os auxiliares, né, de dentista. Eles vão fazer em casa, tá? Procura saber, próximo à sua casa, aonde tem. Programa Saúde da Família. Se não tiver, se tem um programa de atenção ao idoso também, são poucas unidades de atenção ao idoso, são poucas, mas programa Saúde da Família tem bastante unidades básicas, tá? E a finalidade deles é ir até a casa. Em relação à higienização, já tem centros que, para você levar o paciente onde ele é realmente sedado e é feita a higienização, tá, completa. Isso também você pode se informar no posto mais perto da sua casa, né? Bom, em relação às considerações finais da minha parte, eu diria assim, sempre respeitar, né, o paciente, sempre se respeitar, tá, dentro do seu limite físico, do seu limite mental, porque senão as coisas elas só vão piorando, vai ficando difícil para você encarar cada dia uma coisa nova, cada dia uma mudança. Então, assim, se organize, tá? Se organize, se prepare, se cuide, cuidado com a sua mecânica corporal em relação a fazer as coisas, tá? Se preserve o máximo possível, porque você tem que ficar bem, né? É que nem a Miriam falou, nosso idoso ele vai indo, mas a gente tem que continuar, se Deus quiser. Embora minha mãe diga para mim assim que um dia eu vou ver, eu vou pagar por tudo, né? Falei, vamos aguardar. Enfim, se preserve, se cuide, se tem que fazer, vai e faz, tá? Depois eles passam, mas assim, se tem que fazer, vai e faz, mas faz com carinho, faz com amor, prestando atenção, respeitando a autonomia, lembrando que o corpo fala, o corpo do paciente, o corpo do idoso, e o seu corpo fala, né? Então, assim, é isso que eu tenho que dizer, entendeu? Tem muito mais coisas, um leque violento de coisas, mas é com tempo, tá? Agradeço a oportunidade, viu, Miriam? Prazer em conhecer todo mundo, tá? E eu agradeço você, Marina, obrigada. Eu acho assim que ficou a pergunta do Sérgio, né? Até onde a gente pode ir? Até onde a gente respeita a vontade do idoso? Eu tenho a impressão que uma das coisas que eu aprendi durante esse período é que existe um limite entre se o que ele quer, o que ele exige, isso vai causar algum sofrimento para ele, então eu não vou respeitar. Se o que ele exige não vai causar sofrimento, mas vai ferir o meu orgulho, então eu vou respeitar. Por quê? Porque, assim, se você vê é como uma criança, se você vê uma criança
que está tentando enfiar a mão dentro de uma panela com água fervendo, e você fala, não coloca a mão aí, e ela, eu vou colocar, não coloca, eu vou colocar. Então, assim, você pega essa criança e tira da cozinha, na marra, não vai e ponto. Aí você vê essa mesma criança e você tenta colocar uma blusinha verde, e ela fala, eu não gosto de verde, mas você adora verde. Ela fala, eu não quero essa blusa. Então, é assim, ela falou, eu quero uma blusa amarela. E você, mãe, não gosta de amarelo. Nesse momento, você tem que tirar a verde e dar a amarela. Porque não vai fazer nenhuma diferença na felicidade, na saúde e na vida dela, se você aceitar a opinião dela e respeitar o que ela quer. Às vezes, a gente insiste em algumas coisas por orgulho, né? Por marra. Então, por causa de birra. E quando a minha mãe falava assim, eu não gosto desta casa, eu quero ir para a minha casa. E eu falava, a senhora não vai, porque a senhora não pode ficar sozinha. E aí ela falava, eu não gosto de você, eu detesto isso aqui, eu odeio esse lugar, e papapá, eu vou para a minha casa. E quando eles insistem, e às vezes eu falava com carinho, outras vezes, eu lembro que uma vez eu falei assim, então tá bom, mãe, então pega a sua mala e arruma a sua mala. Ela não andava. Ela, como eu vou fazer isso? Eu falei, não sei, a senhora não é independente? Então a senhora vai pegar a sua mala, vai pegar a sua cadeira de rodas, vai colocar no carro, eu vou levar a senhora até lá, vou deixar a senhora no meio da sala sem água e sem comida. Quero ver o que a senhora vai fazer. Quem vai ajudar? Aí ela já descarregava toda a bilis dela em mim. Mas naquele momento ela sossegava, porque ela ficava assustada. Então, assim, eu não posso permitir que esse paciente ou essa pessoa querida cause algum dano para ele mesmo. E eu posso permitir que esse paciente, essa pessoa querida, fira o meu orgulho, quebre as minhas convicções. Por quê? Porque eu ainda tenho um pouquinho de sanidade para lidar com essa coisa meio agressiva, meio desconstrutora, sabe, que vai me fragilizar. E ele, paciente, ele não tem estrutura para se salvar de alguma coisa que seja perigosa. Então, esconde faca, esconde chave, tira coisa da tomada. Ah, você pensa que eu sou bobo? Deixa para lá. Não deixa ele se machucar. Não deixa ele se ferir. Entende? A gente, de alguma forma, ou todas as formas, a gente é capitã, você é capitão dessa embarcação. Se o barco afundar, você consegue até subir e nadar, mas essa tripulação que você está levando não vai conseguir. Então, vamos chegar em algum lugar, vamos chegar no porto juntos, vamos fazer com que todos cheguem em segurança, mesmo que para uma parte da tripulação essa segurança seja a morte. Mas durante a travessia, durante o caminho, eles tiveram toda a proteção, todo o cuidado. E depois que a gente chegar nesse porto, vamos viver o nosso luto, vamos criar coragem e vamos se reinventar. Todos vocês serão seres humanos muito melhores, depois que isso passar. Eu agradeço de coração para todo mundo que está com a gente. Agradeço a Paola pela paciência e por tudo. Agradeço a Alzira, ao Rodrigo, a Sueli. E eu quero dizer que sábado que vem, às 11 horas, a gente está aqui de novo. Sábado que vem, a gente vai falar sobre delírio do paciente e a depressão do cuidador. Né? Vamos falar um pouco sobre mente. Esses dois primeiros nós falamos sobre corpo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre mente. E você que é profissional e puder ajudar a gente ensinando, dando dicas, sugerindo, respondendo questões, por favor, ajuda a gente. Juntos nós somos mais fortes. E você, cuidador, você não está mais sozinho, a gente está junto. Com certeza, com certeza. Obrigada a todo mundo, de coração. Conte sempre com a gente. Pode contar sempre. Pode contar sempre. Obrigada, gente, de coração. Obrigada, gente. Você foi fantástica, hein, Miriam?